Agropodcast 5, entrevista com Andresa Braga. Oi, Andresa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Eduardo, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar. Você pode falar um pouquinho pra gente quem você é, qual foi a sua trajetória? Bom, como você falou, né, eu sou a Andresa Braga, sou engenheira agrônoma formada pela UFLA em 2014 e a minha trajetória no agro, ela inicia na minha infância, né, que eu sou filha de produtor rural. Meu pai é produtor de leite, então eu cresci vinculada a esse meio aí agropecuário, né? E em 2010 eu entrei na agronomia, fiz aí na UFLA. Depois eu vim fazer estágio numa empresa de eficiência agronômica aqui no estado de São Paulo, em Jaboticabal. E comecei a fazer meu mestrado na Unesp de Jaboticabal, na área de manejo de plantas daninhas. E depois disso eu me envolvi num projeto, eu já conhecia a Embatec, aí na UFLA, né, a incubadora de empresas de base tecnológica da UFLA, e sabendo da existência de uma incubadora na universidade, eu me envolvi no projeto aqui em Jaboticabal para nós criarmos uma incubadora aqui na Unesp de Jaboticabal. Daí eu me envolvi nesse projeto, hoje nós concluímos, hoje nós temos uma incubadora que chama Inova Jab, e paralelo a isso eu continuei desenvolvendo a minha carreira acadêmica, que hoje eu estou finalizando também o meu doutorado na área de manejo de plantas daninhas. E trabalhando na incubadora aí, apoiando e suportando o desenvolvimento de novos negócios de base tecnológica. Então, a incubadora hoje, ela suporta, né, as pesquisas científicas que têm potencial de mercado, e aí a gente dá suporte, busca suporte com os nossos parceiros para desenvolver essas empresas aí para o agronegócio. Essa é a minha trajetória, brevemente. Que legal! Você pode explicar para a gente um pouco mais como que funciona uma incubadora? Porque eu acho que muita gente aqui que está ouvindo a gente não sabe. Uma incubadora, o nome assim, é bem sugestivo que o que uma incubadora de ovos faz, né? Uma incubadora de galinha, de ovos de galinha faz. Ela dá condições para o ovo se desenvolver, para o embrião se desenvolver, no caso o pintinho aí se desenvolve, então ela dá condições de temperatura, de umidade, para que esse embrião se desenvolva e vire um ser independente, né? Então a incubadora faz a mesma coisa com as empresas. A gente pega um projeto imaturo, né? Um projeto que não tem assim todas as visões mercadológicas, todas as parcerias. E aí a gente ajuda ele a se desenvolver, dá apoio jurídico, apoio de gestão, ajuda ele a se desenvolver para que ele vire uma empresa e após sair da incubadora, seja uma empresa independente, né? Nós ajudamos aí no suporte inicial para o desenvolvimento dessas empresas. E por ser de base tecnológica, nós temos assim, empresários com perfil muito acadêmico, né, que são muito desenvolvidos no lado científico, mas que a universidade não dá realmente esse suporte aí de essa formação de empresários, né? Então a gente tenta suportar essa deficiência, ajudando, auxiliando eles no lado de negócio. Que legal, muito bacana. Então, Andresa, quais são os tipos de empresas lá que vocês já conseguiram fazer? Contem um pouquinho mais pra gente sobre o dia a dia lá. Tá. Então, geralmente as empresas que nos procuram, como eu disse, nós somos uma incubadora de base tecnológica. Então, tem que ser um produto ou um serviço inovador, com base tecnológica, com embasamento científico. Então, assim, as empresas que nós temos hoje são empresas frutos de trabalhos científicos realizados dentro da Unesp. Ou por alunos atuais que estão dando sequência na sua carreira acadêmica, científica,
ou por ex-alunos, né? Então, assim, alguns exemplos são alunos que desenvolveram produtos biológicos, que hoje estão na fase de prototipação, na fase de produção em escala desses produtos para comercializar. Alguns já comercializam, então a gente suporta aí essas pesquisas, né, que geram produtos inovadores aí para o setor. E nós também contamos com muitos parceiros para desenvolver esses negócios tecnológicos, né? Nós contamos com o apoio do SEBRAE, com o apoio da Prefeitura de Jabuticabal, a qual a gente também faz incubação cruzada, e a incubadora de Jabuticabal, a incubadora de empresas da cidade, ela tem um espaço que é compartilhado conosco. Então, por exemplo, você desenvolve a sua pesquisa dentro da universidade. Na fase de negócios, você vai de estruturação do negócio, você é incubado na incubadora na Inova Jab, na incubadora da Unesp, e nós damos esse suporte de rede de relacionamento, de apoio jurídico, apoio de gestão administrativa. E aí, num terceiro momento, quando você precisa ampliar a sua planta de produção, né, você precisa de um espaço maior para começar a produzir, a gente direciona a incubadora da cidade. Aí a incubadora da cidade, ela tem espaço para que essa empresa se desenvolva e continue aí desenvolvendo seu negócio aqui na região de Jaboticabal. Muito legal mesmo. E qual que é seu papel dentro da incubadora? Você tem algum cargo específico? Como eu disse, a incubadora, quando nós criamos, na verdade, nós iniciamos a incubadora foi um projeto assim, dos pós-doutorandos, né? E eles propuseram que nós fizéssemos um evento para ativar esse lado empreendedor, esse lado de inovação dentro da unidade, dentro aqui do campo. E aí, com base nesse evento que foi realizado, foi a primeira feira de inovação, com foco no agronegócio aqui na Unesp, e com base nesse evento nós começamos a articular para a criação da incubadora. Então, junto com a diretoria da faculdade e diversos apoiadores, eu participei da criação da incubadora, e hoje eu atuo na gestão, né, junto com outro colega, o Rafael Parras. Nós desenvolvemos a incubadora. Então, todas as atividades relacionadas à inovação, empreendedorismo, construção de rede, feita por nós, né? E junto com nossos colaboradores, é claro, nós temos um quadro de estagiários que nos dão suporte, temos também o apoio de diversos professores dentro da universidade que também nos dão suporte, e a Agência Unesp de Inovação também é nossa parceira, está nos apoiando, sempre nos ajudando aí a fomentar esse ecossistema, e nós trabalhamos nisso, construindo, fomentando, apoiando esse ecossistema de inovação aqui da região. Agora, prosseguindo um pouco, você disse que está fazendo doutorado, né? Aposto que tem muita gente que não faz ideia do que um doutorando faz. Conta pra gente aí como que é um pouquinho da sua rotina, o dia a dia, de fazer duas coisas que são bem difíceis, né? Ser gestora e fazer um doutorado. Bom, como eu disse, meu doutorado junto com a incubadora, né, junto com a desenvolvimento da incubadora, eu continuei fazendo meu doutorado, e o meu trabalho de pesquisa ele envolve identificação de plantas daninhas. Então, eu trabalho com o IRS, que é um infravermelho próximo, né? E aí eu coleto assinaturas espectrais das plantas daninhas e tento gerar modelos de identificação dessas plantas. A minha rotina de trabalho, eu divido ela, né? Eu fico parte da semana focada no doutorado, agora eu estou na última fase, eu já fiz toda a coleta de dados, então eu estou na fase de análise dos dados e redação científica, né? Então eu tento separar minha semana e
eu dedico ao doutorado no início da semana e tento fazer as atividades da incubadora ou no período da tarde, final do dia, e jogar mais para o final de semana. É uma forma que eu achei de me organizar, né, que o doutorado também demanda muita concentração, muita leitura, então é um processo, assim, a fase que eu estou é uma fase que precisa de bastante dedicação, bastante foco, e eu estou tentando me organizar dessa forma. O meu doutorado, eu não fiz experimentar campo, né? O meu experimento foi em casa de vegetação, então eu consegui conduzir de uma forma bacana, assim, sem muito ônus na minha outra atividade, que é incubadora. Mas a parte de coleta, perdi carnaval, perdi fim de ano. Eu tive que abdicar, e é claro, com o consentimento da minha família, o apoio da minha família, né? Eu abdiquei vários feriados aí para concluir essa etapa de coleta de dados. E agora a quarentena está sendo muito boa, porque eu só fico em casa escrevendo e lendo o dia todo. Então, ele está sendo meu trabalho ultimamente. Assim, é bacana que eu tento fazer o link, né? O doutorado, na área que eu trabalho na incubadora, que é a questão de prospecção tecnológica, prospecção científica, o meu doutorado me ajuda muito, porque estando no doutorado eu tenho que procurar artigos, o que tem sido desenvolvido no mundo, como que como está caminhando as tecnologias para o agronegócio. E tudo isso me ajuda muito no trabalho que eu realizo na incubadora, né? Que eu começo a olhar para a ciência com um olhar mais analítico, assim, tentando achar negócios na ciência. Então, eu estar fazendo meu doutorado contribui muito com a minha atividade na incubadora e me ajuda a desenvolver muito. E vice-versa, tudo que eu faço na incubadora, todas as empresas que eu conheço, todos os ambientes de inovação que eu conheço, me familiariza muito com a ciência. Então, eu sou uma grande apoiadora aí que o desenvolvimento do país, ele tem que ser na parte educacional científica e nessa conexão com o mercado. A gente produzir ciência de qualidade, sabendo conectar essa ciência com o mercado, ninguém segura o país. Eu acho que é uma excelente uma excelente estratégia, né, para o desenvolvimento do país. E nós somos referência na agricultura, né? Não existe país que produza da nossa forma, do nosso jeito, com os nossos solos, com o nosso clima. Então, assim, o Brasil investir nessa parte de tecnologia, para mim, nesse momento de crise, é algo fundamental. Concordo absolutamente. Parece que falta essa conexão, né, entre universidade e empresas. Meio que são dois universos separados, né? Exato. E foi nesse intuito que foi criada a InovaJab, a incubadora, porque a gente via os grupos de pesquisa dentro da Unesp produzindo conteúdo científico de excelente qualidade, relevante no mundo inteiro, né? E aí, na parte de conversão dessa tecnologia, não tinha, a gente não conseguia passar isso para o mercado de uma forma mercadológica, de uma forma que gere renda, que gere emprego. Então, assim, a produção dos artigos científicos, ela é de extrema importância, é como os pesquisadores se comunicam com o mundo, né, como a ciência evolui, mas a gente precisa muito dessa conexão com o mercado aí, porque tem muito capital querendo ser investido, são muitas tecnologias que podem ser trazidas para o campo e que muitas vezes elas ficam só dentro da universidade. Então, trabalhar nessa parte aí, nesse eixo de conexão universidade-mercado é imprescindível, é fundamental para o desenvolvimento do país. Com certeza. E a sua tese parece que é bem aplicável, né? Sim, só que eu entendo que eu estou bem no início, assim.
ela pode ser uma tecnologia que pode ser, eu acredito que num futuro próximo, né, a gente vai estar adotando manejos específicos no campo, e minha tese vai de encontro com isso, né? O que eu acredito é que a gente não vai, por exemplo, na minha área de plantas daninhas, eu acho um desperdício a gente aplicar herbicida em área total, né? Então, eu acho que essa questão do manejo específico, de eu conhecer o meu alvo, de eu saber quem é o meu alvo, e de conseguir aplicar no meu alvo de forma eficiente, na dose certa, no momento certo, eu acho que isso é uma agricultura do futuro e que em breve a gente vai estar fazendo a agricultura dessa forma. Então, eu acredito que a minha tese seja aplicável, sim, mas é claro, ainda vai precisar de outros trabalhos, não é só a minha tese que vai contribuir com isso, vai precisar de mais estudos, mais trabalho e também multidisciplinaridade, porque eu trabalho com um pedacinho dessa tecnologia, então eu vou precisar de gente para aplicar isso em campo, de sensores específicos, então é toda uma cadeia que tem que se mover, né? Toda uma cadeia que tem que se reunir com diferentes profissionais, pessoal da mecânica, pessoal da física, agrônomos, então é toda uma equipe multidisciplinar que tem que se mobilizar para que isso seja possível. Então, assim, eu estou numa fase da tese e eu preciso ainda de muitos outros trabalhos para que a gente consiga aplicar isso de fato na realidade aí do agricultor. Que legal. Um baita exemplo. E como que você enxerga o futuro do agronegócio? Como que você enxerga o futuro do agro? Tá, nós temos discutido bastante isso, como que o agronegócio vai se comportar no futuro. E, assim, eu tenho alguns pontos de vista que eu não sei se essa realidade vai acontecer daqui a 10, daqui a 20, mas nós acreditamos eu acredito, né, que vai acontecer uma mudança disruptiva na produção de alimentos, né. E esses dias eu estava conversando, porque essa questão do Covid, né, Covid-19, tem gerado aí um certo desconforto, né, de como que vai acontecer, o que vai acontecer depois, como que a economia vai estar, o que vai mudar no agronegócio, o que vai mudar na agricultura, né. E aí eu fiquei pensando, elencando como que o agro tem que se comportar. Eu acho que as crises, elas são muito doloridas, né, para a sociedade como um todo, né, todo mundo sofre, mas crise é a oportunidade de a gente reformular, da gente repensar, da gente mudar o que a gente está fazendo e tentar melhorar, fazer coisas diferentes, né. Eu até coloquei esse dia no LinkedIn que em momento de crise que nós somos criativos, né, a crise é o fermento da criatividade. Então, eu acredito que o agronegócio vai migrar para uma preocupação com o consumidor maior, né? Então, eu acredito aí que as pesquisas que desenvolvem pesquisas com biofortificantes, que desenvolvem alimentos mais nutritivos, eu acho que tem um excelente potencial, né? Nós vamos produzir alimentos mais nutritivos, que ajude mais na saúde do consumidor, né? Eu acredito também na questão de insumos, né? Que a questão de agroquímicos vai mudar bastante também. Eu acho que o consumidor está muito preocupado com o que ele está comendo, com o que ele está consumindo. E apesar de tudo que a gente aplica no campo, ter muita pesquisa, ter muita ciência envolvida, o consumidor ele está atento a isso e ele quer o mínimo de químico no alimento dele, né? E isso é prova do número de orgânicos, de consumidores orgânicos que tem aumentado, né? A busca por orgânico tem aumentado. Eu não acredito que o mundo vai ser alimentado por orgânico, mas assim, é um nicho de mercado que vai ser
vai aumentar e é um nicho de mercado que pode ser bastante explorado aí, o consumo de orgânicos. A gente tem visto esse comportamento do consumidor, ele quer saber como que o alimento dele é produzido, como que o animal que ele come é tratado. Então, essa preocupação, essas demandas, elas vão aumentar e eu acho que a gente tem que se posicionar nesse sentido, buscando alternativas, né, de tanto bem-estar animal, quanto o que nós estamos aplicando nos nossos alimentos. Então, eu acho que também esse manejo específico aí que eu falei para você de aplicar somente no meu alvo, no momento certo, na quantidade ideal, eu acho que isso vai de encontro, né, a esse público exigente de consumo. Então, eu acredito nisso. Acredito também que as tecnologias estão sendo já inseridas na cadeia e eu acho que isso vai aumentar substancialmente. Então, o 4G no campo vai ser uma mudança disruptiva. Eu tenho participado de alguns eventos e acompanhado algumas empresas aqui no estado de São Paulo e tem empresas já adotando, levando o 4G para o campo e as máquinas todas conectadas com uma central de comando. Então, eu sei onde a minha máquina está, o que ela está fazendo, quanto que ela está colhendo, qual que é a produtividade da área, que solo que é aquele. Então, eu acredito que as tecnologias aí vão convergir para um abastecimento de dados, né? Então, o pessoal que trabalha com Big Data, que trabalha com analisando esses dados aí, vai ser um profissional bem requisitado, porque eu acredito assim que tudo no campo vai me dar informação, né? A planta, eu vou saber a taxa de fotossíntese da planta, a transpiração, né? Todas as medidas do campo, eu vou ter isso em mãos e eu vou ser o profissional que vai tomar a decisão. Então, eu vou saber o solo, eu vou saber tudo que está acontecendo ali no ambiente de produção e aí eu vou tomando decisão conforme esses dados que vão abastecendo no sistema. Então, eu acredito nessa conectividade, né? E algo que seja mais eficiente, com que a gente produza aí de uma forma que a gente alcance melhor produtividade sem crescer em área, eu acho. Então, isso também. E após a crise, né, desse Covid, eu espero que o agro também seja mais colaborativo, né? Ele já é muito colaborativo, mas eu acredito que se a gente unir mais forças, se a gente tiver mais universidade, mais empresas, mais produtores, aí pensando no coletivo, no colaborativo, eu acho que a gente vai fazer muitas parcerias produtivas, acho que isso também vai ser um ponto aí positivo pós-crise, que vai ajudar a impulsionar aí a nossa produção de alimentos. Isso aí mesmo. Eu estava até conversando no podcast passado com o Renato, e a tendência lá nos Estados Unidos, como você disse, além da internet das coisas, né, que é a alta conectividade, é orgânico, hidroponia, estufa, controle biológico, são todas essas coisas. A produção vertical também tem crescido bastante, né? Então, isso é uma das nossas, assim, dos nossos gargalos, também a questão logística, né? Como a gente trabalha com produto perecível muitas vezes, a logística pega, né? Porque eu preciso de uma estrutura aí de transporte, eu preciso de rodovias, então essa logística encarece o produto e essa verticalização da produção, ela vai de encontro a isso, né? Nos grandes centros eu posso ter fazendas verticais que supram a demanda local sem precisar usar dessa rede de distribuição e talvez até baratear o produto, né? É muito legal. O agronegócio, eu acredito que vai mudar muito. Igual todas as coisas estão mudando, né? Talvez demore um pouquinho, mas agora, pensando um pouquinho também no futuro, o que você acha que o profissional do futuro vai precisar saber? Assim, eu acho que
a nossa principal habilidade, eu vejo isso mesmo assim dentro da universidade, fazendo meu doutorado. O que eu preciso saber é aprender a desaprender e aprender. Eu acho que essa habilidade é imbatível. Eu assim, fiz a graduação, fiz o mestrado, estou fazendo o doutorado, já fiz um MBA e a única certeza que eu tenho é que eu vou continuar estudando. E é isso, a gente tem que estar disposto a aprender, a buscar novas soluções, a ver enxergar a oportunidade, ir atrás, estudar. Então eu acho assim, o profissional que sabe fazer isso, porque vai mudar. A gente está vendo aí essa mudança, por exemplo, um atendente de supermercado, ele tem que saber que a profissão dele não vai existir daqui para frente. E aí como que ele vai fazer? Ele vai ter emprego, mas ele só vai mudar de lugar, ele não vai ser mais o atendente ali de caixa, ele pode ser o cara que está trabalhando com os dados que os clientes geram, né? Então, assim, eu acho que a habilidade de saber aprender e desaprender é fundamental, que a gente tem que ter essa postura de eterno aprendiz, eu acho que isso é fundamental. E eu acredito também as habilidades, os profissionais que tiverem boas habilidades de relacionamento, eu acho que será muito positivo, porque o técnico é ensinado, né? A gente aprende, a gente busca livro, busca referência, professores, e o técnico a gente vai treinando, mas as habilidades de relacionamento é uma coisa assim difícil de ensinar. Então, você ensinar que você tem que ser gentil com o seu colega, que você tem que ter empatia, que você precisa saber ouvir, né? Então essas habilidades eu assim, é mais intrínseco das pessoas mesmo, não são habilidades que são treinadas. Então eu acredito aí que essas habilidades comportamentais, elas também serão fundamentais e são, né, em todos os tempos, não só no futuro, hoje também são habilidades exigíveis no meio de trabalho. Então, eu acredito que o profissional do futuro que tenha essas duas habilidades, a questão de saber aprender sempre, estar em postura de aprendiz sempre, e ter um bom relacionamento entre trabalho em equipe, né? Eu acho que essas duas habilidades, para mim, elas sempre serão demandadas, são fundamentais. Comentando sobre essa questão aí de sempre aprender, me veio aqui na cabeça que tem um livro, 21 questões sobre o século XXI. Fala justamente disso. Fica a recomendação aí para o pessoal. Fica a recomendação, esse mesmo autor escreveu o Sapiens, né? E Homo Deus, eu li Sapiens, Homo Deus ainda não li, mas Sapiens também faz uma grande reflexão das revoluções que nós estamos vivendo. Então é um livro aí que eu indico também, é bem generalista, né? É um livro assim, bem amplo, fala de diversas coisas, mas ele retrata essas revoluções que nós estamos vivendo. E a partir de agora, ele termina o livro falando que nós estamos vivendo uma revolução que nós não sabemos, né? A revolução da inteligência humana, o que vai ser daqui para frente. A gente ainda não sabe, cabe a nós escolhermos, né, que direções nós queremos dar aí para o futuro. Alguma dica para a pessoa que está no início da graduação, algum profissional de carreira? Tá, eu tenho irmãos na faculdade, né, tenho 2 irmãos também fazendo agronomia e um fazendo engenharia de alimentos. E eu tento tutorar eles aí da melhor maneira. A dica que eu sempre dou para eles, número 1, faça inglês. E assim, a gente está vivendo aí a globalização na pele, né? Então, o futuro demanda. Eu não sei, eu tenho um amigo que ele fala assim, que eu falo, gente, tem que falar inglês. Esse amigo meu fala assim pra mim, eu não vou aprender inglês, vai ter um pointer que eu vou pôr no ouvido no futuro, e ele vai fazer tradução simultânea, então eu não vou aprender inglês. Então, até que esse pointer não seja aí comercializado, né, de uma forma acessível para todo mundo,
eu acho que vale a pena você investir na língua inglesa, né? E outra dica que eu sempre dou para eles é se envolver em grupos de pesquisa, se envolver aí nas empresas juniores que tem na universidade. Eu acho que o que nós fazemos fora da grade curricular é isso que nos forma, sabe? Nós temos ali que cumprir as matérias, que ir na sala de aula, aprender, né, tudo isso, mas o que te forma, o que te trabalha, as habilidades sociais aí que eu falei que é importante, é a vivência nos grupos de pesquisa, é as vivências nos grupos aí de estudo, né, nas empresas juniores. Então, essas formações extracurriculares, elas são fundamentais para você se desenvolver como profissional e te ajuda em N aspectos, né, a questão de apresentação, de oratória, de organização, de gestão de tempo, porque hoje eu faço várias coisas. Se eu não for efetiva na minha gestão do tempo, eu entro em colapso. Às vezes eu realmente entro, né? Porque eu também estou aprendendo e é isso. Se você tem saber gerir, fazer várias coisas e colocar foco nessas coisas, colocar energia de forma diferente nessas coisas, são habilidades que são aprendidas fora das disciplinas, fora aí do horário comercial que a gente tem dentro da faculdade, né, do horário de aula. Para finalizar aqui, você tem alguma recomendação de livro, qualquer coisa? Olha, eu tenho. Falando de tudo isso aqui que nós discutimos, eu tenho um livro que ele foi assim, divisor de águas para mim, que é o Criatividade, do Ed Catmull. Ele é um dos donos da Pixar, né, que agora faz parte da Disney. E, nossa, esse livro foi um divisor de águas para mim nessa questão aí de empreendedorismo. Foi um livro que me inspirou bastante. E ele fala dessa colaboração, da gestão horizontal, das travas de comunicação, porque eu acho assim, outra dica aí para os alunos, a gente, quando nós estamos na graduação, nos desenvolvendo, a gente tem muito medo de hierarquia, a gente fala com o professor como se ele fosse assim, um deus, né? Eles realmente são deuses, né? Eles realmente sabem muita coisa, mas assim, não existe isso. Você tem que conversar de igual para igual, tentar conversar com esses professores, discutir ideias, porque eu acho que essas travas que a gente coloca na nossa comunicação, ela não contribui com o nosso desenvolvimento. Então, a criatividade, ele reforça muito isso, que a gente tem que ter uma gestão horizontal. A gente tem que conversar com todo mundo de forma colaborativa. E eu acredito muito nisso. Hoje, na incubadora, eu estou como gestora, mas eu tenho os estagiários que trabalham comigo e eu escuto eles como se eles fossem meus gestores. As informações que eles me trazem, as opiniões deles são muito relevantes para mim. E a gente constrói realmente juntos, né? Na medida do possível, ali a gente tenta trazer todo mundo para jogar junto, para trabalhar na ideia. E eu acredito muito nesse modelo de relacionamento, de gestão, daqui para frente. Eu acho que a gente tem que ser colaborativo, a gente tem que ver todos os elos de uma empresa, todas as deficiências e tentar trabalhar junto, desenvolver junto. E eu percebo que isso engaja eles mais. Eles ficam mais engajados com o propósito, mais engajados com o trabalho, porque eles se sentem que eles são importantes ali dentro da organização. Então, eu acho isso muito importante. É isso. Eu acho que o Criatividade é um livro excelente aí que eu recomendo. Muitíssimo